Capítulo 4. Aplicando as distinções teológicas. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Há um preceito moderno muito comum contra a teologia, mais especificamente contra a teologia sistemática. Em algumas igrejas, os membros são doutrinados, que ironia, a pensar que a teologia faz mal, pois a letra mata, um mau uso de 2 Coríntios 3,6. Já em contextos teológicos, o preconceito comum é de que a teologia sistemática é uma área especulativa da teologia. Antes desse preconceito moderno, porém, a teologia reformada procurava ser prática e aplicável à vida dos crentes. O grande puritano William Ames, em seu famoso manual de teologia, definiu a teologia como a doutrina ou o ensino de viver para Deus. Gisbertus Voetius, considerado por alguns o maior teólogo holandês do século XVII, era conhecido por aliar conhecimento e piedade. O Catecismo de Hildenberg, uma das mais significativas exposições da fé reformada do século XVI, é um atestado de quão pastoral pode ser toda a teologia. Portanto, desde os primórdios da fé reformada, houve um interesse em destacar a praticidade da teologia sistemática. O propósito desse capítulo é começar a mostrar a praticidade da teologia. A próxima parte do livro irá ainda além no aspecto prático, mas este capítulo visa demonstrar como devemos responder à vontade preceptiva e à vontade decretiva contidas na vontade revelada. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. O texto de Efésios 5,17 traz uma ordenança. A Escritura ordena que conheçamos a vontade de Deus para nós. Não pode haver indiferença. Esse é o caminho para sermos sábios e remirmos o tempo. O que essa ordenança quer dizer? O contexto da passagem nos exorta a andarmos não como nécios, e sim como sábios. O próximo contraste faz paralelo com este. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se não andar como nécio é sinônimo de não se tornar insensato, então a segunda parte de cada contraste também pode ser vistas como sinônimas. Como Calvino bem observa, Paulo define sabedoria como entender qual é a vontade de Deus. Isso significa que sabedoria nas Escrituras tem um caráter eminentemente moral. Paulo queria que os efésios conhecessem preceitos a fim de cumpri-los, não decretos reservados à soberania de Deus. A ênfase está em conhecer a vontade preceptiva. A própria Epístola aos Efésios é dividida de tal forma que a vontade decretiva concernente à nossa salvação seja a base cognitiva para que andemos em conformidade com essa salvação. Em outras palavras, Paulo descortina um pouco da vontade decretiva de Deus a fim de encorajar os efésios a obedecerem à vontade preceptiva. Essa é a preocupação do apóstolo. Os evangélicos contemporâneos têm errado por desejarem um vislumbre do seu futuro pessoal. Parecemos mais interessados no nosso horóscopo do que em nossa obediência. Deus tem um plano específico para a nossa vida, mas não é isso que Ele espera que adivinhemos antes de tomar uma decisão. Não estou dizendo que Deus não nos ajuda a tomar decisões. É bom confiar na vontade decretiva de Deus. Seguir sua vontade preceptiva é obedecer-lhe, mas esperar por sua vontade diretiva é apelar à confusão. O que Kevin DeYoung está dizendo é que não devemos nos preocupar com uma terceira vontade misteriosa de Deus para a nossa vida. Eu prefiro explicar que o nosso problema não é desejar conhecer uma terceira vontade, mas perscrutar os planos ou decretos de Deus que fazem parte de sua vontade secreta. Ao invés de curiosidade ímpia acerca dos decretos de Deus para a nossa vida, devemos nos aplicar à prática da piedade. Temos que nos preocupar em termos um coração mais parecido com o do Senhor, para que os nossos pensamentos, desejos e emoções sejam parecidos com os dele. Quando nossos desejos são os dele, nós agradamos ao Senhor e ele naturalmente satisfaz os nossos desejos, que são iguais aos dele. Em lugar de descobrirmos a vontade divina para então nos entregarmos a Deus, a Escritura nos ordena a nos oferecermos a Deus para então experimentarmos como a vontade de Deus é boa e agradável. Não é verdade que Deus só se agrada do caminho espinhoso. Às vezes, temos medo de escolher o caminho mais confortável por achar não provir de Deus. Não é necessariamente assim. Certa vez, um pastor parente meu expressou sua dúvida entre dois campos ministeriais e estava mais propenso para aquele que era mais árduo. Expressei a ele que nem sempre o mais difícil é o que agrada a Deus.
Deus tem prazer em satisfazer os desejos daqueles que o amam. Por outro lado, muitos dos nossos desejos não são atendidos porque não combinam com a vontade preceptiva de Deus. Nesses momentos, o caminho sacrificial da cruz, onde dizemos não para o nosso eu, é o caminho mais agradável a Deus. O objetivo da vida cristã é fazer nossa vontade mais e mais conformada a dele, isto é, nossos planos em conformidade com os preceitos dele. Submissão à vontade soberana de Deus. Quando estamos buscando conhecer algo que Deus não promete nos revelar antecipadamente, os decretos de Deus sobre a nossa vida especificamente, queremos ter um grau de controle sobre o destino de nossa caminhada. Queremos conhecimento antecipado para não errarmos, termos uma vida livre de tropeços e contratempos. Esse desejo por conhecer os planos de Deus é resultado de nossa ansiedade. Tal sentimento é pecaminoso, pois almeja ter controle sobre aquilo que Deus não nos dá o privilégio de controlar. Em um sermão baseado em Filipenses 4:6, intitulado Contra a Preocupação Ansiosa, o puritano David Clarkson falou da submissão de nossa vontade à vontade divina, referindo-se aos planos soberanos de Deus. Ele pergunta: por que somos tão preocupados e prontos a evitar as aflições e sofrimentos, ou tão cuidadosos em escapar deles quando nos sobrevêm, senão porque desejamos viver tranquila, agradável e prosperamente? Essa é a nossa vontade e ela está tão fixada nisso que não consegue ceder a uma condição humilde e aflita, embora seja a vontade de Deus fazê-lo conosco. Oh, que orgulho horroroso se faz presente aqui! Que rebelião contra a soberana vontade do Altíssimo! Como ousamos antecipar a Deus em nossas preocupações e nos incomodar com pensamentos de realizar a nossa vontade, ainda que a vontade de Deus seja contrária? Oh, humilhem-se para tal. Importunem o Senhor para lhes dar corações de carne, onde uma submissão à vontade divina será mais palatável e mais facilmente cumprida. Se você conseguir se submeter à sua vontade em todas as coisas, você não terá preocupações com nada. O que Clarkson está constatando é que a vontade decretiva de Deus inclui aflições para o seu povo, e não devemos nos revoltar em relação a isso. Quando Paulo expressa a certeza de que o plano de Deus para a vida dos seus filhos é infalivelmente bom, ele está afirmando que todos nós trilhamos o plano A de Deus para as nossas vidas. Ainda que as coisas aparentem estar erradas, que o cristão não esteja experimentando o melhor de Deus para a sua vida, essa era a ótica de Asaf no início do Salmo 73, a Escritura afirma que todos nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, segundo aos Coríntios 3,18. E tal controle soberano de Deus sobre nossas vidas não pode desanimar-nos de buscar uma vida de oração e boas obras. A Escritura apresenta exatamente o contrário. É porque Deus pode todas as coisas que eu sei que minhas preces e meu trabalho não são vãos. Outro puritano, John Flavel, aplica a doutrina da providência à preocupação em descobrir a vontade de Deus. Ele começa afirmando a importância de distinguir a vontade entre secreta e revelada, sendo que a primeira é a regra das ações divinas e a segunda das ações humanas. No passado, Deus revelou caminhos a homens como Samuel e Davi de forma especial e peculiar, mas não devemos esperar o mesmo em nossos dias. É verdade que Deus pode nos dar dicas de sua vontade pela sua providência, mas a providência não é uma regra segura para descobrir a vontade de Deus. Afinal de contas, há certos caminhos que levam ao sucesso, mas que são ímpios. Por isso, a providência deve ser vista sempre em subserviência à palavra de Deus e aos ditames de nossa consciência. Às vezes, Deus demonstra sua fidelidade em atender nossas orações, mas por vezes, períodos de aflição apontam para a necessidade de nos humilharmos perante o Senhor e buscarmos força nele. A sabedoria divina ensina-nos a distinguir as estações e compreender qual a nossa postura em cada uma delas. Quando a providência é considerada humildemente, ela nos faz sábios. O Salmo 90 diz que aquele que reconhece a limitação de seus dias adquire coração sábio. Salmos 90:12. Aquele que observa o constante cuidado de Deus em providenciar sustento ao seu povo, Salmo 37:25, não vive ansioso por coisas que preocupam ímpios, Mateus 6:31 e 32. Em ambos os casos, na observação da transitoriedade da vida e do sustento de nosso pastor, não adquirimos respostas de Deus para nossas decisões, mas tornamo-nos mais sábios para tomá-las. A próxima parte do livro visa apresentar esse caminho de sabedoria para a tomada de decisões. Caminhamos por ele, passo a passo. Parte 2. Trilhando o caminho da sabedoria. Capítulo 5. Orientação em áreas cinzas.
Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Tiago 1, 5 e 6. A maioria dos crentes quer saber a vontade de Deus em áreas em que não há certo ou errado, nem branco nem preto, moralmente falando. Porém, buscam a vontade de Deus para tais decisões, profissionais, afetivas, ministeriais, familiares, como se houvesse um caminho certo e um caminho errado. Já vimos como essa preocupação não é sadia. Agora, partiremos para a forma como a teologia nos ensina a tirar das Escrituras diretrizes para as áreas nas quais ela não explica o que fazer. Na verdade, como a maioria de nossas decisões se refere a atitudes sobre as quais a Bíblia não tem resposta clara, precisamos saber como agir. Não é verdade que temos liberdade para fazermos o que quisermos, como se nossas escolhas não expressassem o que é santo ou o que é pecaminoso. Contudo, precisamos saber como é que as Escrituras nos é útil para tais decisões. As Escrituras e assuntos adiáforos. A palavra adiáfora significa aquilo que nem é obrigatório nem é proibido, aquilo que é moralmente indiferente. Esse termo tem sido usado no meio teológico para se referir a casos em que não há certo ou errado em si mesmos. Estudar nesta ou naquela faculdade, morar nesta ou naquela cidade, comprar esta ou aquela casa são opções que podem estar atreladas a motivações pecaminosas ou não. Todavia, em si mesmas, elas são consideradas moralmente neutras. Portanto, não devemos nos martirizar por não sabermos qual faculdade ou qual emprego dentre as opções que temos é o centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Não há nada biblicamente proibitivo quanto a estudar em uma faculdade particular ao invés de pública, ou de ser engenheiro ao invés de pastor. Entretanto, a maioria dos crentes se aflige no desejo de ter alguma luz de Deus para tais decisões. Por um lado, não espere por orientação especial da parte do Senhor em áreas que ele já revelou a sua vontade. Isso seria menosprezar as Escrituras. Por outro lado, não pense que ele lhe dará as coordenadas para cada decisão específica de sua vida. As Escrituras são a norma para que tomemos decisões a partir de princípios bíblicos. A Confissão de Fé de Westminster é um documento reformado que traduz estas preocupações com as seguintes palavras: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da Igreja, comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. De acordo com esse parágrafo, as questões adiáforas precisam ser avaliadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra. Isto é, a partir das diretrizes gerais da Escritura, os cristãos tomam decisões pesando as circunstâncias e conforme a sabedoria do alto. Como fazer isso? Como podemos utilizar os princípios gerais da Escritura para decisões aparentemente indiferentes? Quero extrair um exemplo baseado nas perguntas que Sinclair Ferguson suscita a partir de textos como 1 Coríntios 6, 9 ao 20 e 10, do 23 ao capítulo 11, 1. Esse meu exemplo levará em consideração as várias realidades da vida no exterior que eu presenciei enquanto morava nos Estados Unidos da América. Vale lembrar que no capítulo 6, Paulo está tratando de sexualidade claramente imoral, enquanto no contexto do capítulo 10, Paulo estava tratando do problema de poder ou não comer carnes sacrificadas a ídolos, isto é, era comum obter carnes em mercados que já haviam sido utilizadas em sacrifícios pagãos. A pergunta que dividia partidos entre os coríntios era: pode ou não pode? É pecado ou não comer essa carne? Vamos aplicar essa situação à vida nos Estados Unidos. A primeira pergunta que podemos levantar dessas passagens deve ser: é lícito? Paulo proibia aos coríntios a participação em festivais religiosos pagãos,
onde o crente se faria participante da idolatria. Qualquer decisão precisa primeiramente passar pelo crivo da moralidade. Se algo é ilícito e imoral, então não pode ser uma opção viável para cristãos. Lembro-me de ouvir cristãos empolgados por trabalhar nos Estados Unidos da América que se iludiam ou apenas se faziam de ingênuos com o fato de terem recebido o visto por 10 anos. Acontece que o visto era válido apenas para múltiplas viagens curtas no prazo de 10 anos, não para permanência contínua. Portanto, era ilícito permanecer no país com o fim de levantar recursos financeiros, por mais nobre que fosse a causa, por exemplo, ajudar a família. A segunda pergunta deve ser: é benéfico para mim? Isso é, mesmo sendo lícito, convém, edifica? Há certas coisas que não são erradas, mas que não nos edificam. Lembro-me de um amigo pastor que fazia o seu mestrado nos Estados Unidos e se destacava a tal ponto que seus professores e eu também o encorajávamos a prosseguir os seus estudos indo para o doutorado. Sua resposta me impactou profundamente. Ele decidiu voltar ao Brasil logo após o término do mestrado porque sentia muita falta de pastorear uma igreja local. Meu amigo entendera que aquilo que edifica tem prioridade sobre a oportunidade imperdível. A terceira pergunta deve ser: é escravizante? Qualquer coisa lícita que venha a nos escravizar, trabalho, estudo, família, toma o lugar de Deus. Era muito comum presenciar brasileiros que apostaram as suas vidas no sonho americano e acabaram tornando-se escravos do trabalho. Tinham jornadas muito mais longas do que qualquer emprego no Brasil e não tinham tempo para uma vida tranquila. O lícito se tornara escravizante. A quarta pergunta extraída das passagens deve ser: é útil para outras pessoas? Paulo estava explicando que não pecava aquele que comia carne sacrificada a ídolo, mas cuja consciência não o acusava. Se, porém, estivesse diante de pessoas para as quais comer seria causa de tropeço, então não deveria fazê-lo. Presenciei muitos alunos internacionais deixando esposas e filhos para trás com o propósito de obterem um grau de uma escola americana conceituada. Tal atitude não poderia ser considerada meramente cultural, como se fosse neutra. Afinal, o apóstolo proíbe o delongado afastamento de marido e mulher. Portanto, a decisão de estudar nos Estados Unidos da América só seria correta se fosse abençoadora para as pessoas ao nosso redor. A quinta e última pergunta seria: glorifica ao Senhor? Essa pergunta aparentemente genérica ensina-nos a colocar as nossas motivações no devido lugar. Será que tomamos tal decisão porque honra ao Senhor? Lembro-me com muita alegria de conhecer pessoas que estavam buscando o seu grau no exterior com a disposição de serem enviados para outra nação quando terminassem. Queriam ser missionários na área da educação teológica, isto é, não buscavam prestígio, mas ferramentas de serviço, e queriam estar onde fossem úteis. Tais perguntas são apenas ilustrações de como aplicamos a palavra a assuntos indiferentes. John Frame proporciona outro exemplo ao falar da escolha entre morar em uma cidade ou outra. Quando temos a ansiedade por descobrir o plano específico de Deus para nós, geralmente formulamos a pergunta assim: Senhor, em que cidade devo morar? A ideia de dever transmite a noção de que só há uma escolha que agrada a Deus. Mesmo que haja uma escolha que seja mais santa, Deus não promete nos mostrar qual seja. Ele quer que ponderemos em cima de sua palavra. Frame sugere as seguintes considerações: onde eu posso utilizar melhor os meus dons? Qual local oferece maiores tentações às quais devo evitar? Que lugar oferece melhores oportunidades para crescimento cristão, uma igreja saudável? Observe que Frame chama a atenção para 3 áreas importantes da vida cristã: serviço, mortificação e crescimento. Por exemplo, 1 Pedro 4,11, Colossenses 3,5 e 2 Pedro 3,18. Ele demonstra como a escolha de uma região para morar pode influenciar nossa vida cristã como um todo. Por isso, devemos priorizar tais questionamentos sobre outras preocupações. Se a casa agradou a esposa, motivação, ausência de conflito. Se a escola para as crianças é de qualidade, motivação, competitividade. Se a moradia é próxima do trabalho, se eu não vou pegar muito trânsito, motivação, conforto e qualidade de vida, etc. Não que esses últimos questionamentos não sejam válidos, porém, infelizmente, a maioria dos crentes só pondera sobre eles e nunca sobre as primeiras perguntas apresentadas. Liberdade de consciência. James Pett usa uma ilustração interessante para tratar dos assuntos indiferentes. Ele apresenta 3 círculos concêntricos que demonstram os diferentes graus de clareza nas escrituras, com relação às nossas decisões.
O primeiro círculo, o mais central deles, contém as proibições explícitas nas Escrituras: não matar, não adulterar, não adorar ídolos, etc. Essas são muito claras e, portanto, qualquer decisão que tivermos que tomar que envolva um preceito como esse não é tão difícil de discernir qual a vontade de Deus. Esses não são assuntos adiáforos. O segundo círculo diz respeito aos mandamentos positivos que envolvem escolhas sobre como obedecê-los. Por exemplo, quando eu chego em casa do trabalho, eu preciso escolher se gasto algum tempo conversando com minha esposa. Maridos, amai as vossas esposas, ou atender um telefonema urgente de um aconselhado, apacentai o meu rebanho. Eu não consigo fazer ambos de uma vez. Se eu tentar, eu criarei problemas em ambas as frentes. Escolher quanto tempo eu devo gastar com os meus filhos e quanto tempo eu me envolvo no trabalho da igreja também se insere nesse segundo círculo. Ambas as situações apresentam escolhas que expressam amor ao próximo, mas decidir o que fazer envolve discernimento e priorização. Os exemplos acima lidam com uma área com a qual quase todos os crentes se afligem: a administração do tempo. São frequentes as reclamações, até entre cristãos, de que falta tempo para fazer tudo o que queremos fazer. Se alguém ama ler, quer ler mais livros do que consegue fazê-lo. Se alguém gosta de música, quer aprender mais instrumentos do que consegue praticar. Temos a impressão de que nunca dá tempo de fazer o que planejamos. E quando você expressa sua frustração por não conseguir fazer tudo o que quer, alguém sempre brinca: o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Ao pensar assim, demonstramos que nossa expectativa para nós mesmos está dissonante com o tempo que Deus nos disponibilizou. Nosso senso do que devemos fazer é diferente do de Deus. Carecemos de maior discernimento para decidirmos o que é possível fazer e o que não é. Essa é a sabedoria exigida nas decisões relacionadas ao segundo círculo. O terceiro círculo, ilustrado por James Patch, que circunda os dois outros, adentra a esfera da liberdade cristã. Estes são os assuntos indiferentes, nos quais não há preferência de Deus quanto ao que escolhemos. Há decisões dentro dessa esfera que ninguém discute se é a vontade de Deus ou não. Que par de meias eu escolhi usar, ou que tipo de cozinha internacional eu escolho para o jantar. Porém, há outras práticas dentro dessa terceira esfera que sempre foram motivos de controvérsia entre cristãos: consumir bebida alcoólica, dançar, ouvir certas músicas, ocupar cargo político, etc. Uns sempre impuseram regras para não praticá-las, outros tentaram defender sua legitimidade. Em questões como essas, a Confissão de Fé de Westminster tinha uma preocupação muito grande em salvaguardar a liberdade de consciência para assuntos que a Escritura não proibisse explicitamente. Só Deus é Senhor da consciência, e Ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra. Assim, crer em tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. De acordo com Williamson, esse trecho da confissão nos ensina que Deus é o Senhor da consciência e sua palavra é a regra de que regras humanas não devem prender a consciência e que é pecaminoso sujeitar-se a tal escravidão. O que isso nos ensina é que os escandalizados por tal prática não podem tornar pecaminoso o que a Bíblia não coloca no primeiro círculo. Por outro lado, quem não se escandaliza não pode praticar algo sem a preocupação com o bem-estar do escandalizado. Há, portanto, duas lições no âmbito da liberdade de consciência que precisamos refletir. A primeira é que não podemos ferir a liberdade alheia, impondo regras que são reflexo de nossos padrões e costumes antes que princípios morais e eternos. A segunda lição, muito bem destacada por Pat, é que mesmo em áreas indiferentes, as motivações nunca são indiferentes. Podemos pecar ao fazer algo indiferente simplesmente porque nossa motivação não é santa, escandalizar o próximo. Percebe-se assim que precisamos ser cuidadosos com nossas decisões até nessas áreas acinzentadas, começando a encontrar o caminho. A primeira parte do livro nos apresentou o dever de crescer no conhecimento da vontade preceptiva e na submissão à vontade decretiva. Esse é o espírito da oração paulina pelos colossenses. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Colossenses, capítulo 1, 9 e 10. Conhecer plenamente a vontade de Deus implica em ter uma vida moralmente digna do nome que carregamos. Vontade de Deus está relacionada à santidade. Quanto às áreas específicas da vida, alvo da maior preocupação entre os evangélicos, Deus não nos revela os seus planos para a nossa vida particular, porém não nos deixa sem norte.
Meu propósito até aqui não foi negar que Deus nos dirige em nossas decisões. Deus tem prazer em nos instruir e aconselhar quanto ao caminho a ser seguido. Salmos 32:8. Simplesmente questionei que esperar respostas prontas e ditadas por Deus seja uma expectativa sadia. Ao invés disso, a linguagem bíblica é de pedirmos ao Senhor por sabedoria. Tiago 1:5. Precisamos de sabedoria para saber se dar dinheiro a um pedinte na rua é sinônimo de acudir o necessitado. Efésios 4:28. Para saber quando ficar calada é sinônimo de submissão da mulher ao seu marido. 1 Pedro 3:1-2. Como agir para que pais não levem seus filhos à ira? Efésios 6:4. Como servir ao Senhor como ao Senhor? Colossenses 3:23. Sem fazer do trabalho um Deus, quando responder ao insensato e quando não responder. Enfim, sabedoria é necessária para que saibamos discernir o que agrada ao Senhor, pois cristianismo não é um conjunto de regras moralistas. Amar o próximo como a si mesmo não é um mandamento que você consegue ticar ao final do dia como se o tivesse cumprido plenamente. Amor é algo em que se cresce em conhecimento e discernimento para sermos agradáveis a Deus. Há muitas situações em que percebemos a necessidade de sabedoria. O que é prioridade comprarmos na atual situação de nossa vida? Quanto posso gastar em um imóvel ou carro sem demonstrar ganância? Que tipo de educação devo dar ao meu filho? Como equilibrar o tempo com a esposa e filho e as demandas do trabalho? O que devo dizer especificamente a uma pessoa que busca meu conselho em meio a muito sofrimento? Em todas essas situações, procuramos quais preceitos bíblicos são plausíveis e como aplicá-los àquela ocasião. Sabedoria é a habilidade de aplicar os preceitos do Senhor às circunstâncias da vida. O sábio é aquele que sabe tomar o mandamento bíblico e particularizá-lo, isto é, mostrar a sua relevância para determinada situação específica. No Novo Testamento, Deus nunca nos chama para buscar sua vontade, mas sim para buscar seu reino e fazer sua vontade. Temos de apagar do nosso vocabulário a expressão não bíblica e enganadora descobrir a vontade de Deus. Em vez de falar sobre buscar a vontade de Deus, devemos falar em seguir a direção de Deus. Esse corretivo de Waltke e McGregor é muito pertinente diante da constante confusão de expressões. O que o Novo Testamento nos ensina é que Deus nos dirige por intermédio da sabedoria que vem dele. Sabedoria deve ser um pedido de oração constante, não somente um clamor por socorro na hora tensa da decisão. Se até o homem perfeito que era Jesus precisava crescer em sabedoria, Lucas 2, 40 e 52, muito mais nós precisamos crescer em sabedoria. James Patch destaca que sabedoria é mais miraculosa e sobrenatural do que qualquer profecia ou revelação diretamente inspirada. Nesta obra maravilhosa, Deus progressivamente transforma o pecador para pensar como ele, com as prioridades, sensibilidades, propósitos e o amor de Deus. Esse é o maior milagre já realizado pelo nosso Senhor, embora não seja valorizado como tal por uma igreja faminta por mais sinais e maravilhas tangíveis. Nos próximos capítulos, vamos procurar compreender como é que Deus nos concede sua sabedoria pelo Espírito Santo, como Deus nos transforma para ficarmos mais parecidos com Ele, inclusive para a hora da decisão. Após termos construído o fundamento teológico desta questão, está na hora de erguermos as paredes práticas da sabedoria. Isto é, vamos investigar um pouco do que o Novo Testamento nos diz acerca dos meios pelos quais essa sabedoria chega a nós.